Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal Milton Dantunes mais uma vez. Muita gente me pedindo para dar alguma opinião sobre tudo que está acontecendo em Brasília, que de alguma forma reflete sim na vida de milhões de brasileiros que acompanham o nosso trabalho aqui, sejam eles aposentados ou pensionistas ou qualquer outro grupo beneficiado direto ou indiretamente pelo nosso trabalho. Eu tenho procurado evitar alguns posicionamentos, não por falta de Milton Dantunes, a minha pessoa, não ter um posicionamento. É que a gente já entendeu também que, infelizmente, dentro desse campo político, a gente acaba, ao falar, né, sobre o nosso ponto de vista, a gente acaba indo ao encontro de algumas pessoas que concordam e outras que não concordam. E acaba que as pessoas não têm o discernimento, muitas das vezes, de separar as coisas, inclusive separar a nossa luta por cada uma delas, do cenário político atual no Brasil. Mas uma coisa é fato, né? Desde a diplomação do Lula agora no último dia 12 e toda aquela manifestação que eu não chamo de manifestação que aconteceu lá em Brasília, aquela baderna, atos verdadeiramente terroristas, não se vê aquilo no Brasil. Sinceramente eu não lembro, não tenho recordação nenhuma na minha memória de ter ver atos daquele tipo e com a suposta ideia de que seja um ato democrático, pela democracia. Longe disso, democracia não é isso. A democracia começa primeiro em aceitar o resultado das urnas lá no dia 30 de outubro, quando, em segundo turno, o presidente agora eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, ganhou, né, do atual presidente Jair Messias Bolsonaro. Inclusive isso seria um ato sim de democracia, entender quem ganhou, quem perdeu e acima de qualquer coisa. Entender que acima de todo esse questionamento do que aconteceu nas urnas, acima de qualquer outra coisa, é o Brasil quem precisa ser colocado em ponto de vista estratégico e especial, tanto por quem perdeu quanto por quem ganhou. Isso sim é um ato de democracia. É o bem do Brasil e dos brasileiros que precisa estar acima de tudo. Mas por que eu estou trazendo essa fala? Eu quero destacar para vocês aqui a fala do senador recém-eleito, Flávio Dino, que agora também já foi indicado como possível ministro da Justiça. Ele destaca algo muito interessante que vai totalmente de encontro também à fala proferida hoje, né, na posse do presidente do TCU, uma fala do ministro Alexandre de Moraes, quando ele diz que ainda existem muitas prisões a serem feitas e muitas multas a serem aplicadas. Isso já é um recado muito bem dado para aqueles que insistem em ir contra a democracia, ir contra as leis, usando qualquer que seja a desculpa ou a justificativa para esses atos, tá? Isso significa, de acordo com o que o próprio futuro ministro Flávio Dino falou, que a partir do dia 2 de janeiro, quando ele assume oficialmente o Ministério da Justiça, muita coisa vai acontecer. E aí tudo isso que vem acontecendo de atos antidemocráticos serão colocados, cada coisa, cada pessoa no seu devido lugar, e cada um pagará pelos seus atos criminosos. É isso que é o destaque dessa fala. Eu trago agora para vocês um pequeno destaque de matéria da CNN sobre isso, e eu te peço que acompanhe. É importante sim que você estude um pouco da política, do cenário político, porque disso depende o seu futuro. Foi justamente por negar-se, né, a entender da política no Brasil que muitos dos que acompanham o nosso trabalho hoje estão entendendo por que ganham pouco, né, quando não tem um reajuste salarial adequado, né, quando não tem um projeto de lei que tem celeridade dentro da tramitação, podendo ser algo a te beneficiar ou não. Não ignore a política, porque ela tem tudo a ver com a sua vida. Essa fala de que não se discute política levou os brasileiros a o que nós somos hoje, um país totalmente leigo na busca de uma politização que possa garantir os seus direitos. E com isso, né, aqueles que são os donos da verdade, que estão lá dentro do Congresso, se aproveitam dessa ingenuidade, vamos por assim dizer, e aprovam e desaprovam aquilo que é do interesse de cada um deles, a seu bel prazer, e o mais prejudicado é sempre você. Volto a dizer, isso é uma análise simples, objetiva, mas nada aqui para puxar sardinha para o lado A nem para o lado B. Eu estou apenas trazendo um esclarecimento objetivo para aqueles que precisam saber que a política no Brasil afeta a vida de todos nós brasileiros, e o que eu desejo para cada um de nós é um 2023, né, com essa nova ótica de política para o Brasil, restaurando aí, né,
direitos que foram conquistados e que vêm sendo deteriorados ao longo desses últimos 4 anos. É sobre isso que a gente precisa falar, é sobre isso que a gente precisa discutir dentro da política. Não ficar badernando, batendo boca de quem está certo ou errado, isso não é fazer política. E na pseudo, né, justificativa de em nome de pátria, de família, né, e de Brasil acima de tudo, é que muita coisa vem sendo feita de maneira equivocada e errada, e infelizmente o mais prejudicado mais uma vez será você que está do lado mais fraco desse cabo de guerra. Então é isso, brasileiro, acorda enquanto é tempo. Olha, eu tenho aqui uma fala importante do ministro do Supremo, presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ministro do STF, Alexandre de Moraes, que disse hoje que há muita gente para prender e muita multa a ser aplicada após o período eleitoral no Brasil. A declaração se deu após o ministro Dias Toffoli afirmar que, depois da invasão do Capitólio, 964 pessoas já foram detidas e acusadas de crimes. A fala do magistrado ocorreu há pouco, durante um evento no Supremo Tribunal Federal. Vamos ver o trecho em que o presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, apesar de ser uma sessão do Supremo, ele fala sobre as multas e prisões. Antes de dizer o que eu ia falar, eu fiquei feliz com a fala do ministro Toffoli, porque comparando os números, ainda tem muita gente para prender e muita multa para aplicar. Vou chamar de novo, então, os nossos analistas aqui, Uribe e Basília, para comentar essa fala de agora, Basília. Uribe, o ministro Alexandre de Moraes pode estar se referindo aí, a gente está falando de eleições, né, após as eleições, mas também desse tumulto que a gente acompanhou agora em Brasília, né, anteontem. Com o fim do processo eletivo que a gente viu com a diplomação de Lula essa semana, o jogo político já se entendeu. A população fez uma opção nas urnas no 30 de outubro. Agora a gente vai ver o desdobramento do jogo jurídico. Muitas dessas ações e punições, responsabilidades das pessoas que se envolveram em atos antidemocráticos estavam assim em banho-maria, congeladas praticamente, esperando o momento certo para serem destravadas, acionadas. Este momento chegou justamente no dia da diplomação, quando tem o fechamento do ciclo do processo eleitoral. O índio Sererê foi preso, Chavante Sererê foi preso por estar supostamente envolvido nesses atos antidemocráticos. Então, aquilo ali foi um aviso prévio. A prisão e o discurso que Moraes fez no Tribunal Superior Eleitoral, ali é só uma ponta do iceberg de outras ações que a gente virá aí sobre estas questões. E lembro sempre, o Supremo Tribunal Federal está na parada, né, nesse jogo, porque investiga e pode responsabilizar pessoas com foro privilegiado. Então, a gente pode estar vendo pessoas comuns sendo presas e agora abre-se um novo capítulo em que pessoas que têm mandato eletivo, pessoas com foro privilegiado, também poderão ser arrastadas para prisões, para esclarecimentos nestes inquéritos, como um desdobramento de toda essa investigação. Aí é notícia, viu? Muita notícia que vem aí pela frente e que vai, com certeza, resultar em informações para quem acompanha aqui a programação da CNN Brasil, porque a gente está de olho em todos os inquéritos e nas novidades que poderão advir daí. O futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, nessas conversas, já teve jantares, almoços, assim, Brasília está realmente turbinada de informações nesta semana. Ele afirmou a interlocutores, quando perguntado quando que esses conflitos de rua, esses movimentos antidemocráticos irão acabar. E ele disse, no dia 2 de janeiro de 2023, ou seja, um dia após a posse, né, oficialmente desse novo governo, quando o futuro ministro já poderá ser chamado de ministro mesmo. E aí a gente vai ver a Polícia Federal, as tropas federais de modo geral, trabalhando e em muito, Luciana, em prisões.
Falar um pouquinho desse contexto, né, Uribe, porque após a eleição que a gente acompanhou, atos golpistas, gente fechando rodovia e parece churrasco, gente com todo um aparato que parecia que alguém estava financiando. Essa é a desconfiança e essa é a investigação. Acompanhamos esses acampamentos que ainda estão por aí, mas muitas manifestações até pacíficas, tirando, claro, o fechamento de rodovias, mas há muitas manifestações pacíficas. E o que nós acompanhamos essa semana foi o que nós mostramos aqui ontem e anteontem à noite, exaustivamente, aquelas cenas de vandalismo e as denúncias de que a Polícia Federal não prendeu ninguém, não se sabia chegar a quem era o mandante daqueles atos de vandalismo, pois então o ministro agora fala numa sinalização de que estamos de olho, vamos investigar e, como aconteceu no Capitólio, todo mundo foi identificado depois, é possível que isso aconteça. Sim, é muito provável. Eu conversei com integrantes do governo do Distrito Federal que eles já estão analisando as imagens. Brasília é uma cidade, um grande Big Brother, uma cidade cheia de câmeras por todos os lados. Então, muitas dessas pessoas foram flagradas nas câmeras. E não existe aquela teoria da conspiração de que foram esquerdistas infiltrados. A informação que eu tenho da inteligência da Polícia Militar do Distrito Federal é que muitas dessas pessoas já tinham sido identificadas anteriormente na frente do Palácio da Alvorada, eram apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. A gente vê essa fala do ministro Alexandre de Moraes, é sempre importante que a Justiça Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal, eles acabem atuando pela legalidade e também para não deixar com que irregularidades sejam cometidas. Mas este figurino de xerife é muito do apreço de Alexandre de Moraes. Ele já foi secretário em São Paulo da Segurança Pública, secretário da Administração Urbana, e ele sempre teve este método de falar de prisões e aplicações de multas. Nós temos hoje o inquérito dos atos antidemocráticos, das fake news. Ele tem ajudado nesse processo. Mas quando nós chegarmos a um ambiente de normalidade democrática, que nós não chegamos ainda, mas provavelmente chegaremos em breve, é necessário reanalisar esses inquéritos, porque é muito estranho que você tenha inquéritos, investigações, em que o Supremo Tribunal Federal é o investigador e depois é aquele que julga esses inquéritos. É uma espécie de anomalia jurídica. Estamos em tempos estranhos, já disse, então essas investigações são importantes para manter as instituições democráticas. Mas vale a pena uma reflexão no futuro de se realmente esses inquéritos abertos por ofício, se eles são válidos ou não. Lu, só um ponto aí, claro. Você falou de toda esta composição que está aí na rua, todo contexto, esse assessoramento, né, das pessoas que estão recebendo alimentação, tem também onde dormir, nem todo mundo está acampado ali debaixo das barracas, tem gente que está indo dormir em hotéis, e a gente trouxe primeiro aqui na CNN Brasil uma informação do senador Randolfo Rodrigues, em que ele apresenta um pedido a Alexandre de Moraes para indiciar, para investigar a primeira-dama Michele Bolsonaro. Ele estava ao vivo aqui conosco no momento em que ele apresentou esta petição ao STF. Nós entrevistamos ele aqui na CNN e ele nos contou que entre os pedidos para investigar aquele manifesto que teve aqui no dia da diplomação, mas também para olhar todo o contexto, utilizar a mesma palavra que você falou agora, como saber se a primeira-dama está fornecendo comida, suprimentos para a manutenção destes acampamentos. O Palácio do Planalto foi procurado e não se manifestou.